desobedeceu ou... Não, é o primeiro dia. Igual primeiro? Foi pensar. O texto bíblico que toma como base é o do profeta Malaquias, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, e dela venha maior abastância. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Para entender, né, o contexto que o povo vivia, para entender, né, o momento em que esse profeta foi levantado, a gente precisa ir lá no livro de Malaquias e a gente pesquisar os outros versículos para entender o momento ali que eles se encontravam, que o povo de Israel se encontrava, como que eles estavam, por que Deus levanta um profeta. Sabemos que sempre quando Deus levanta um profeta, é sinal que o povo não anda muito bem com ele. Então, ele levanta o profeta Malaquias, né, que quer dizer mensageiro, para poder profetizar, para poder falar, para poder sentenciar o povo de Israel. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, fica um pouquinho antes de Mateus. Vamos ver logo no início, aí no capítulo 1, tem como título: O amor do Senhor por Jacó, pelo povo de Deus. Começa assim, ó, no capítulo 1 de Malaquias: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Então o texto vai começar falando a respeito de Jacó e Esaú. Eram dois irmãos, né? E Esaú era o primogênito, era o mais velho. Foi até falar disso aqui ontem à noite, né? O primogênito, ele tinha o direito de herdar tudo que o pai possuía. Inclusive ele tinha autoridade sobre os irmãos. Só que Esaú, ele abriu mão da sua primogenitura para Jacó. Ele não fez, ele fez pouco caso, não fez questão, né? Por causa de um prato de comida que seu irmão havia feito, ele falou: não, eu te vendo a minha primogenitura. E a partir daí Jacó passou a possuir essa primogenitura, né? Se passou pelo irmão, e o pai foi o abençoou como se fosse o irmão, e ele passou a ser o primogênito, herdou tudo que o pai tinha, né? Por causa disso, Deus rejeita a Esaú, porque quando Deus nos dá uma coisa, precisa cuidar, zelar por aquilo que é. A gente não pode fazer pouco caso daquilo que Deus coloca nas nossas mãos, tem que zelar. E quando a gente abre mão daquilo que Deus põe na nossa mão, quando a gente não tem zelo, né, Deus, como se diz, ele coloca outra pessoa, nos substitui, coloca outra pessoa no nosso lugar, e essa pessoa zelando, como fez com Davi, no caso de Saul. Saul desobedeceu e levanta Davi. Davi fez muito melhor do que ele, né? Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Então, por quê? Porque Davi tinha zelo com aquilo que o Senhor tinha colocado nas suas mãos. Já Saul não. Da mesma forma aconteceu com Jacó e Esaú. Então Deus amou Jacó e rejeitou a Esaú. E é assim que ele fala, assim que ele começa falando, né, para o povo de Israel. E aqui ele fala: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que vos tenho amado? Ou seja, Deus mostrava o amor para com eles, só que eles estavam falando: o Senhor me ama, mas me prova, de que forma o Senhor tem me amado? O povo não estava reconhecendo o amor de Deus, né? O amor que Deus tinha por eles. O povo estava questionando a Deus: o Senhor me tem amado, mas cadê o seu amor? Em que o Senhor tem me amado? O povo estava falando isso para Deus. E o profeta Malaquias é usado por Deus para escrever, né, esses textos, né, esses livros. E é uma coisa interessante, que ele trabalha com perguntas e respostas. É como se o povo estivesse falando. Porque, por exemplo, primeiro: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que vos tenho amado? É como se o povo estivesse perguntando: Senhor, o Senhor tem me amado como? Em que? Não estou vendo o teu amor. Aí continua aqui no versículo 6: o filho, isso é Deus falando através do profeta Malaquias, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, Deus falando, onde está a minha honra? O povo não estava honrando a Deus. E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? O povo estava desrespeitando a Deus, não estava honrando, não estava nem aí para o pai, estava distante de Deus. O povo de Israel, nação escolhida por Deus. Aí continua, diz o Senhor dos Exércitos, a voz de outros: sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis: em
profanado. Essa palavra profanar é colocar tudo ao contrário do que é santo, do que é do templo, né? Por exemplo, no tempo do templo oramos, nós buscamos a Deus, nós buscamos a santidade, eles faziam tudo ao contrário do que a santidade está a fazer. Ou seja, era tudo diferente, era tudo mundano, era tudo de acordo com os povos que não serviam a Deus. Versículo 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? Sabe o que Deus estava falando aqui? Deus queria que o povo ofertasse os animais da oferta, de sacrifício, precisavam ser perfeitos, né? Para que o ritual, a realidade, Deus pudesse abençoar aquele momento. Porque Deus havia ordenado na lei que um animal sacrificado devia ser um animal sem mácula. Tanto que Jesus, ele não conheceu o pecado, né? Ele foi o sacrifício perfeito, né? Só que, como representação disso, como sombra disso, a lei dizia que um animal não deveria ter doenças, não deveria ser cego, não deveria ser coxo, nada desse tipo. Tinha que ser um animal perfeito para que o sacrifício Deus recebesse. E o povo estava aqui, ó, quando trazia um animal cego para o sacrificar, não é isso não, estava levando animal cego, coisa que não servia, que não prestava para Deus. Então nos nossos dias a gente vê também a prática dessa palavra. A gente não pode ofertar a Deus aquilo que nos sobra, aquilo que é resto para a gente, que animal cego para eles era resto. E o povo estava fazendo isso, estava dando qualquer coisa para Deus. E Deus não se agrada de qualquer coisa, Ele dá sempre o melhor para Ele. E quando trazeis o coxo com o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti? Será favorável? Então a oferta que a gente traz para Deus tem que ser o melhor, por quê? Se a gente ofertar para uma outra pessoa, que seja, por exemplo, o governador, será que ele vai se agradar da nossa oferta? Será que a gente dá para Deus vai agradar o governador? Se o governador não se agrada, quanto mais Deus. Então isso aqui exorta o povo a poder ofertar com mais liberalidade, com mais firmeza, com mais amor no coração, melhor. E o povo não estava fazendo dessa forma. Versículo 9 agora, do capítulo 1 de Malaquias. Agora, pois, suplicai em favor de Deus que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesse demora de fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não tinha prazer naquele povo. Ele não se agradava. O povo se encontrava totalmente afastado daquilo que Deus planejou para ele, daquilo que Deus queria. Isso está falando do povo de Deus, do povo de Israel. Passando para o dia de hoje, os crentes da época. Os crentes da época estavam dessa forma. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é a sua comida desprezível, qualquer coisa. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande, rei do Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Então o povo, não é questão do povo não poder, quando a gente não pode ofertar é diferente, Deus entende. Mas o povo podia, estava falando que o povo tinha condição de ofertar um animal sadio, puro, mas outro ficava por ofertar aquele animal que não prestava, não valia nada. Aí depois já fala sobre, no capítulo 2 já fala sobre o castigo dos sacerdotes, o povo que era responsável por administrar o templo, né, os pastores da época, os levitas. E vai chegar até esse versículo aí, no qual nós lemos, Malaquias 3:10. Então, nós entendemos aí o contexto que ele vivia. O povo estava dessa forma, o povo não queria saber de Deus. Mesmo dentro do templo, mesmo dentro dos irmãos cristãos, né, o povo não estava agradando a Deus em tudo, nas ofertas. E também o profeta Malaquias vai falar que o povo chorava a maldade, mas era como se chorasse naquele dia e o outro fizesse as mesmas coisas. Tinha um remorso, mas depois no dia seguinte cometia toda sorte de pecados novamente. O povo estava dessa forma. O povo não queria nada com Deus. Era apenas uma coisa mecânica, né? Iam à igreja, né? Adoravam, mas não adoravam em espírito e verdade. Adoravam por costume.
penalidade para com Deus nessa área financeira. Na área financeira, o que move a mão de Deus é a oferta. Não adianta orar o dia inteiro se formos negligentes nessa parte da oferta. Tratando-se de parte financeira, tem que ser liberal para ter as bênçãos financeiras, para poder orar a Deus e pedir milagres financeiros. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Então a melhor maneira de receber é dando. O apóstolo Paulo vai falar: aquele que semeia muito, né, colherá muito; quem semeia pouco, colherá pouco. Isso aí depende de alguém aqui no altar falar para a gente, é do nosso coração, como Deus coloca no nosso coração, falando de oferta. Falando de dízimo, essa palavra dízimo quer dizer 10ª parte, né, de tudo quanto a gente recebe como lucro do nosso trabalho. Vamos à lição. Então, algumas pessoas também, né, elas, hoje em dia tudo é questionado. Questionam, falam que o dízimo é da lei. Né? A gente vai aprender durante a lição que o dízimo já existe antes da lei ser instituída, antes da lei de Moisés, já existia o dízimo desde Abraão. E também Jesus falou que ele não veio para revogar, para acabar com a lei, ele veio para cumprir a lei. E o cumprimento da lei é o amor. Quem ama tem cumprido a lei. De que forma? Devolvendo aquilo que é de Deus, 10%, né, por amor, não por obrigação, não porque é lei, mas por amor. E existe lei cerimonial, né, que é chamada de regra, que isso com o tempo vai passando, vai mudando de acordo com a sociedade. Cerimônias mudam, regras mudam. Agora, princípios, né, eles não mudam. E o dízimo é um princípio de Deus. Vai mudar nunca, vai ficar sempre. Porque não é coisa de lei, não é uma regra, é um princípio. Deus trabalha com regras e princípios. Regras mudam, princípios não. Por exemplo, regras em relação a vestimentas da época, né? Paulo vai falar a respeito do véu na igreja de Corinto, né? Quando eles escrevem a carta aos Coríntios, né? O povo na época tinha essa cerimônia de usar, as mulheres davam véu, porque quem não dava véu era prostituta, que mostrava sua luta. Então, é costume, ali uma regra. Então, a regra mudou, não precisa de mulheres usarem véu. Só que as leis mesmo de princípios, elas não mudam. Elas continuam. E Jesus vai falar sobre isso, a gente vai ver isso na lição. Bom, introdução. O dízimo não é meramente obrigatoriedade, não é mera obrigatoriedade. Então, o dízimo não é obrigado. Ninguém vai obrigar você a dizimar. Vamos orientar vocês, né, de que é bom que você será abençoado. Mas ninguém vai obrigar ninguém a dizimar. Assim como ninguém é obrigado, né, a vir para a igreja, ninguém é obrigado a aceitar Jesus. A gente ensina, a gente diz, a palavra diz isso. Se a pessoa quiser obedecer, né, ela vai ser bem-aventurada. O dízimo é uma forma de você mostrar sua gratidão pelas bênçãos decorrentes da salvação. Então, não dizimamos para ser salvos. Eu sempre falo isso. Nós dizimamos porque somos salvos. Né? Eu gosto de falar sobre isso. Nós não praticamos nada da Bíblia para sermos salvos, porque somos salvos. Porque Jesus morreu na cruz e por isso somos salvos. E por que aconteceu isso tudo? Porque cremos nisso tudo, nós obedecemos a palavra. Nós dizimamos, nós ofertamos por quê? Por gratidão. Porque reconhecemos que Ele fez tudo isso por nós e é pouco ainda que a gente faz por Ele. Muito pouco. O dízimo é uma forma de você mostrar sua gratidão pelas bênçãos decorrentes da salvação. É tornar-se participante com Deus na obra da evangelização do mundo. É o privilégio de tirar 10% de toda a renda pessoal e investir nos negócios de Deus aqui na terra. Então, quando nós somos dizimistas, nós contribuímos para cada alma que é salva aqui. Né? Se no culto de ontem alguém foi salvo, né, é graças ao trabalho que é feito em conjunto, né, pelos dizimistas, os ofertantes, os patrocinadores da obra, as pessoas que oram, as pessoas que jejuam, cada um faz um pouquinho, né, e o todo faz com que todos nós sejamos participantes. E os dizimistas, por sua vez, também são. Né? Por quê? Porque hoje tem uma luz, um ar-condicionado, um ventilador, e isso é mantido, né, para que haja mantimento na minha casa, assim que está falado. É mantido com o dízimo, com as ofertas, com as contribuições. Então, cada uma que se converte é bom para os dizimistas também. Nós fazemos parte disso. Ainda que não estejamos pregando diretamente aqui, mas fazemos parte, dizimando, ofertando, orando, contribuindo. O dízimo no Antigo Testamento. Dar ou pagar o dízimo no Antigo Testamento constituía-se em separar a 10ª parte do produto da terra e dos rebanhos para o sustento do santuário de Deus e dos sacerdotes. Então, quando as pessoas entregavam na casa do tesouro, era para isso. Era para, né, os sacerdotes terem um mantimento, se alimentarem, se manterem, os obreiros,
denominados ancestrais, tem as pessoas que vieram antes, tem as pessoas que vieram posteriormente a ele. Não se fala sobre a família, mas ele aparece aí na Bíblia, não é à toa. Tudo que aparece na Bíblia não é por acaso. Então ele representa Cristo, porque fala que o sacerdócio dele se mantém para sempre. De que forma? Através de Cristo. Cristo é nosso sacerdote. O que é o sacerdote? É a pessoa que tinha um cargo ali de instruir o povo, porque ele representava, ele trazia a palavra, ele levava a palavra do povo, tinha a Deus, as petições do povo, o sacrifício do povo até Deus. Diferente do profeta que trazia a palavra de Deus para o povo. Era um trabalho inverso ao profeta. O sacerdote, ele que sacrificava, ele pedia pelo povo, ele que intercedia. E a palavra diz que Cristo, ele permanece como sacerdote para sempre, é o sumo sacerdote. Assim como Melquisedeque foi o sacerdote, Cristo é o sumo sacerdote. Por quê? Porque ele já levou o sacrifício para Deus, e esse sacrifício se mantém eternamente. É o que o povo costumava levar constantemente, os sacerdotes levavam constantemente esse sacrifício. E Jesus, uma vez por todas, eliminou com tudo através de um sacrifício perfeito. Então, por isso, Cristo é o sacerdote. Cristo é rei, Cristo é profeta e Cristo é sacerdote. Ora, quando o Novo Testamento reporta-se ao assunto, é porque algum ensino existe para os dias de hoje, como você terá a oportunidade de verificar mais adiante. Vamos ver lá também, em Hebreus capítulo 7, versículo 15 ao 17. Vai falar mais um pouquinho a respeito desse sacerdócio, tanto de Cristo quanto de Melquisedeque. A palavra é comparada. Tem Hebreus capítulo 7, versículo 15 ao 17. Amém. Melquisedeque. Então, Hebreus capítulo 7, versículo 15 ao 17. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo um poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está falando de Cristo, sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Era tipo de Cristo no Antigo Testamento, um novo sacerdote. Em Hebreus capítulo 5, do versículo 5 ao 6, nós vamos ver também sobre o sacerdote. Hebreus 5, versículo 5 ao 6. Assim também Cristo, a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então não aparece uma vez só, não é coisa da mente humana, é coisa da palavra. Desse sacerdote Melquisedeque, ele é comparado a um tipo de Cristo, ele representa Cristo no Antigo Testamento. Como vem em Salmo 110, e versículo 4 também, vai falar sobre isso. Salmo 110, versículo 4. Diz assim, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então está bem claro aí no Antigo e no Novo Testamento, mais de uma vez, de que Melquisedeque é um tipo de Cristo e Cristo é comparável a Melquisedeque. E por Abraão levar o dízimo a Melquisedeque, isso prova que Melquisedeque era superior a Abraão, porque aquele que leva ao outro tem que levar o superior, um sacerdote superior. Então, os judeus tinham o hábito de falar que sou filho de Abraão, até hoje tem, sou filho de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas, na verdade, o sacerdócio de Cristo é superior ao de Abraão, porque ele é comparável ao de
versículo 30, versículo 32 e 34. Levítico 27. Olha o versículo 30. Também todas as dízimas da terra, tanto os cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são o Senhor. Vamos ao versículo 32. No tocante às dízimas do gado, do rebanho e tudo que passar debaixo do corpo do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Verso 34. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então fazia parte dos mandamentos, né, como faz até hoje, o dízimo. Só que antigamente o povo tirava o dízimo das coisas, né, e hoje fica difícil para nós tirarmos das coisas. Imagina, comprava um sapato e tirava o dízimo do sapato. Aí fica uma coisa difícil de controlar, né? Por isso faz-se necessário, né, o pagamento do nosso trabalho, e tira logo 10%, 10ª parte. Vamos ver o que diz Deuteronômio capítulo 12, versículos 5 e 6 agora. Deuteronômio 12, abre aí quem puder, por favor, Ian. Deuteronômio 12, versículos 5 e 6. Sacrifícios da época, por que não precisamos mais de sacrifício? Ele já fez sacrifício perfeito. Por isso que fala que ele é o sacerdote eterno. Por quê? O sacerdote que levava o sacrifício lá, né, só que ficava sempre levando constantemente, porque o povo sempre pecava. Só que Cristo foi o sacrifício perfeito do sacerdote. Ele mesmo se levou lá e se representou falando do nosso pecado. Ele representa esse sacrifício, por isso que não tem mais. Então esse fato de levar lá o cordeiro e sacrificar era a regra, né? Acabou. Não era um princípio. Acabou. Era uma regra daquela época. Jesus aboliu, não acabou através do sacrifício perfeito dele. Então as pessoas acham que tudo já tem que praticar, ou acham que nada é praticar. Não é assim. Tem um meio termo. Né? Tem a lei, tem a parte moral, a parte dos fundamentos da lei, a parte da essência da lei é praticar. Como é que eu vou, na lei da não matarás, como é que eu vou matar hoje? Não pode, não continue, isso é um princípio. Nunca Deus vai se agradar da morte de alguém, nunca vou poder matar outra pessoa. Isso é um princípio, isso não muda, estava na lei. Não é porque eu não mato que eu estou obedecendo a lei, de modo nenhum. Estou vivendo um tempo da graça, mas eu estou por amor, eu não vou matar o meu próximo. Por amor. Não por obrigação, não vou matar porque está escrito na lei, porque se não tivesse eu matava. Não, mesmo se não tivesse, não ia matar. Eu amo o meu próximo, então eu vou matar. Então é assim que funciona. Isso não vive igual os Deus debaixo da lei. É porque pela lei estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Pela lei todos pecaram, carecendo da glória de Deus. Mas estamos em Cristo. Por amor nós praticamos a lei. O dízimo do dia de Jacó. Então Abraão, diz que Abraão ele entregava os dízimos a Melquisedeque, o sacerdote que representa o nosso Cristo hoje. Vamos ver agora Jacó, que é o neto de Abraão. Posteriormente, na progressão da história bíblica, você encontrará o patriarca Jacó seguindo o exemplo de Abraão. Só que em outras circunstâncias, a de ser grato a Deus. Se
que ele guardasse durante a sua jornada. Vamos ver lá, Gênesis capítulo 28, versículo 10. O que aconteceu com Jacó ali na história? Gênesis 28, 10. Ó, a visão da escada. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, pela seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis, posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Agora daí se tira alguns ensinamentos. Não estão claros, mas na meditação a gente pode entender. Vejamos aqui então. O que acontece com ele? Ele estava fugindo do seu irmão Esaú. Por que ele estava fugindo? Porque anteriormente ele tinha vendido o seu irmão Esaú, né, como eu já falei, tinha direito à primogenitura, que foi citado lá em Malaquias também, por isso que tem a ver. Né? Ele tinha direito da sua primogenitura, de herdar as coisas do pai, autoridade, domínio. E aí ele abriu mão, falou com o seu irmão que vendia para ele. Jacó, né, recebeu. Jacó recebeu, mas para receber a bênção do pai, como o pai estava no fim dos tempos, né, ele passava a sua vida e abençoava os seus filhos. Você será esse, será aquilo, será aquilo outro, e abençoava. E Jacó vai se passar pelo seu irmão. Por quê? Porque ele sentiu o direito, porque o irmão vendeu para ele, ele foi se passar pelo irmão, ele pediu que o irmão foi lá. E o pai, como já não enxergava muito bem, já estava no fim dos dias, foi e abençoou. Só que Esaú não gostou dessa ideia. Esaú achou que ele tinha que ser abençoado. Ele tinha vendido a primogenitura dele. Ele fez pouco caso. Jacó recebeu, tomou a bênção dele e foi embora, fugiu. E aí mostra a fuga dele. E aí, quando ele está fugindo, ele deita aqui. Aí se encontra aqui, ó. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar ali, passou a noite, pois era sol posto. Então, esse termo aí, sol posto, quer dizer que se passava uma dificuldade. Né? Tem até um louvor que diz: se o sol se pôr e a noite chegar. Sol posto quer dizer que dificuldades, tristeza, angústia. Ele estava num momento de angústia e tristeza. E ele toma algumas atitudes aqui que a gente pode aprender. Por exemplo, a primeira coisa que ele faz: tomou uma das pedras do lugar e fez seu travesseiro. Então, a Bíblia compara Jesus à pedra. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular. Tá? A Bíblia compara Jesus à pedra. Tem uma revelação de Jesus Cristo aqui em Gênesis. Que forma? Jacó, ele colocou a pedra como travesseiro, ou seja, colocou a pedra perto da sua cabeça, na sua mente. Então isso mostra que quando o sol se põe na nossa vida, quando tem uma dificuldade, a gente precisa colocar a pedra sobre a nossa cabeça. De forma? Colocar Jesus na nossa mente. Porque se pensarmos no problema, na dificuldade, a gente não resolve nada, a gente desespera, a gente se desespera, a gente fica pensando o que está fazendo, fica desesperado e não resolvemos nada. Mas quando colocamos a pedra na nossa cabeça, quando colocamos Jesus na nossa mente, é por isso que o apóstolo fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando nós colocamos a pedra na cabeça, é Jesus na nossa mente, a gente consegue, não a gente, mas Jesus resolve os nossos problemas. Quando a gente busca Deus, Deus faz com nós. Então, o primeiro ensinamento é esse: quando o sol se põe, coloca Jesus na mente, busca Jesus. Número 2, versículo 12 fala: e sonhou, exposta na terra, mas cara. Então, quando o sol se põe na nossa vida, a gente não pode deixar de sonhar. A gente tem que acreditar. Sonhar é o quê? Você visualizar algo que vai acontecer, um sonho que você quer, algo que você precisa. Então, não deixe de sonhar quando o sol se pôr. Né? Quando a dificuldade chegar, não deixe de sonhar, não deixe de crer, não deixe de acreditar no invisível. Né? Aquela aula que a gente viu sobre a fé, a certeza do invisível. Acredite no invisível que vai acontecer. Sonhe com a tua bênção, sonhe com a tua vitória. Então, terceiro ensinamento agora que nós vemos aqui: perto dele estava o Senhor, ele disse: eu sou o Senhor. Buscar estar perto de Deus, buscar intimidade com Deus, mesmo com o sol posto na nossa vida, mesmo na dificuldade, nós temos que buscar intimidade com Deus, porque através dessa intimidade, através dessa dificuldade, nosso coração fica mais quebrantado, mais comprido. Quanto mais a gente recebe afrontas, quanto mais a gente recebe algumas coisas de oposição,
vê que a gente é dependente de Deus. A gente busca Deus e fica perto de Deus. Então está aí o terceiro segredo, versículo 13. Perto dele estava o Senhor. E daí então, depois que Deus se revela para ele, mostra através de suas promessas a ele, aí 16 fala que ele, despertado do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: como temível é este lugar? É a casa de Deus, é a porta dos céus. A gente fala sobre a coluna de Betel. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto no travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Então, a pedra tem que ser a coluna. O que é a coluna? É o que sustenta o corpo. Então, Jesus tem que ser aquele que nos sustenta, independente da dificuldade. Jesus tem que nos sustentar. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente estarei no dízimo. Então, nesse caso, já foi por gratidão. Ele fez um propósito com Deus, de gratidão. Se Deus fizesse tudo por ele, por gratidão, daria o dízimo a ele tudo. E foi o que ele fez. Ele dizimou tudo e ficou riquíssimo, prosperou e ficou riquíssimo na terra. A lição aí, continuando. É certo que a gratidão pelas bênçãos a serem alcançadas moveu o coração de Jacó, que de forma espontânea reconheceu a soberania de Deus após a experiência em Betel. Vamos ao número 3 agora, o dízimo nos dias de Moisés. Já falamos sobre Abraão, sobre Jacó e agora sobre Moisés. Nos dias de Moisés, o dízimo passou a exercer importante papel na vida religiosa do povo israelita. Vamos ver lá em Deuteronômio, capítulo 26. Eu pedi que alguém lia do versículo 1 ao 5, aí depois o outro lê do 6 ao 11, e outra pessoa vai ler do 12 ao 15. Um livro de 3 partes que é grande. Todo mundo colocar lá em Deuteronômio 26. Vai ler do 1 ao 5, por favor.
casa tinha da casa, e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabarem de separar todos os dízimos da tua messe no ano terceiro, que é dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e façam. Dirás perante o Senhor teu Deus: tirei de minha casa que é consagrada, dei também ao levita, ao estrangeiro e ao órfão, à viúva, segundo os teus mandamentos, e me tenho ordenado. Nada transgredi os teus mandamentos, nem dei injustiça. Os dízimos nunca me dele nas três escondidas, nem dele deixar a casa dos irmãos. Obedeci a voz do Senhor meu Deus, segundo tudo que me ordenaste que me fez. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu e abençoa o teu povo, a Israel e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Então aí está o dízimo nos tempos de Moisés. Então, o dízimo vem passando, vem atravessando todas essas eras, né, todas essas dispensações. A gente já era patriarcal, né, Abraão dava o dízimo, entrou numa nova era, que é o tempo da lei, e os dízimos continuam. Entramos no tempo da graça, através de Jesus, e Deus mantém, né, a sua ordenança do dízimo. Vamos agora ver, vamos concluir aqui só essa parte. Desta forma, não só a casa de Deus era suprida, como também mantida a tribo levítica, responsável pelo sacerdócio. Quando o povo se encontrava fraco e afastado de Deus, o dízimo era negligenciado. Então, uma característica desse povo que Malaquias profetizou aí é isso: estava afastado de Deus, logo negligenciado os dízimos e as ofertas. Pagar o dízimo é, portanto, um sinal de avivamento, entre outros, quando provém da fé de um coração que reconhece o senhorio de Deus sobre todas as coisas. Por isso, Malaquias chegou a chamar de roubadores de Deus aqueles que não pagavam seus dízimos, concitando-os a fazer prova do Todo-Poderoso e jamais deixará de cumprir suas promessas, aqueles que são fiéis. Então, o fato de dizimarmos é o sinal de que nós temos um Deus vivo, a nossa vida espiritual está avivada, né? Porque era uma evidência do afastamento de Deus, né? Essa negligência com dízimos e ofertas. Por isso que o profeta Abacuque, ele vai orar a Deus, ele vê a situação caótica e falar: ouvi a tua palavra e temi, aviva a tua obra, Senhor. E no final da oração dele ele fala: mas ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja animais no campo, ou seja, ainda que esteja tudo errado, todavia eu me alegrarei em ti e exultarei pela minha salvação. Então, em meio à tempestade, ao sol oposto ali para o povo, em meio à dificuldade, né, tinha um profeta que Deus levantara para poder profetizar e para poder mostrar que era um adorador mesmo de verdade. Porque ele falou: ainda que tudo construir errado, eu vou te adorar, eu exultarei em Deus da minha salvação. Então, sempre que a situação está caótica, Deus levanta um profeta. Ele levantou Malaquias, né, para profetizar para uma geração que estava afastada de Deus. Por isso, negligenciava nessa parte da parte financeira, dízimos e ofertas. Vamos ao dízimo agora no Novo Testamento. O dízimo não ficou restrito aos tempos do Antigo Testamento. O escritor da Epístola aos Hebreus estabelece uma vinculação direta entre essa prática e o Novo Testamento. Quando menciona o fato de Abraão ter pago o dízimo de tudo a Melquisedeque, e vale lembrar, inclusive, que o mesmo autor afirma ser Cristo sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, isto quer dizer que, se a ordem é a mesma, os deveres e privilégios continuam também os mesmos, sem alteração. Isto inclui o dízimo. Pagar o dízimo, portanto, é dar sequência em Cristo ao sacerdócio de Melquisedeque, que é sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, quando a gente é dizimista, a gente reconhece o sacerdócio eterno de Cristo, assim como Melquisedeque era um sacerdote que representou a Cristo no Antigo Testamento. Então, nós damos continuidade a isso. Número 2. O dízimo nas epístolas.
Aliás, vamos falar sobre Jesus e o dízimo. O próprio Cristo não passou ao lado do dízimo. Leia Mateus 23, 23. Quem pode, por favor, ler para mim? Mateus 23, versículo 23 e 24. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 23 e 24. Amém. Então, está falando para os escribas e fariseus que praticavam a lei, mas negligenciavam as coisas mais importantes. Eles praticavam o visível, mas negligenciavam o invisível, misericórdia, o amor. Ele vai falar: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, e negligenciaram os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Aí ele dá a solução para o problema. Ele não fala, dá dízimo não. Pelo contrário, ele fala, vocês dão dízimo, mas também não abrem mão das outras coisas. Devias, porém, fazer estas coisas, ou seja, dar o dízimo, sem omitir aquelas, sem abrir mão daquelas, sem deixar de ter misericórdia, sem deixar de ter amor. Então a solução não é a gente, não adianta eu dar o dízimo e ser desobediente e deixar de fazer outras coisas. Tá, mas a solução não é deixar de dar o dízimo, a solução é você corrigir outras coisas. Vamos ler agora Lucas capítulo 11, versículo 42. O evangelista Lucas vai falar da mesma forma que Mateus, para reafirmar isso aí. Lucas 11, 42. Ninguém? Então vou eu então. Amém. Bem parecido com isso, porque cada um relata as suas formas de entendimento ao mesmo. A essência desse versículo é o mesmo. Fariseus e hipócritas, porque dizimava, mas não tinha misericórdia, não tinha amor, não tinha compaixão. E eles falam, devis fazer estas coisas sem deixar de fazer elas. Fazem duas coisas, dizima, mas também tem amor. Essas duas que aprendem. Só dizimar também e não obedecer não adianta. Obedecer e dizimar. Por isso que a lição da obediência veio anteriormente a ela. A gente obedece, depois é dizimista. Você descobriu, entre outras coisas, que a prática do dízimo entre os contemporâneos de Jesus tornou-se legalista e ostentatória de falsa espiritualidade. Então eles dizimavam para poder mostrar que eles eram religiosos. Eles queriam fazer para aparecer. Eu não queria isso deles, eu não queria. Os escribas e fariseus cumpriram esta determinação para serem vistos e honrados pelos homens, e não como um fruto sincero de corações agradecidos. Era apenas aparência, nada mais. Todo o texto de Mateus 23 enfatiza este lado da arrogância, da falsa religiosidade, onde a hipocrisia se reveste de justiça, para tornar-se agora em orações iníquas e apodrecidos. Alguns podem pensar, à primeira vista, que Jesus estivesse condenando o dízimo. Porém, uma leitura mais acurada do texto, verso 23, revela que ele estava
assistissem a outro. É tanto que acrescentou: deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, viver o juízo, a misericórdia e a fé, e não omitir aquela, dar o dízimo pelo andamento do cominho. O que Jesus fez foi reforçar o conceito do dízimo, o conceito de que o dízimo, antes de ser mera obrigatoriedade para aparentar a justiça, é um ato de fé que produz obediência voluntária aos mandamentos da palavra de Deus. Número 2, o dízimo nas epístolas. Só para deixar claro aqui sobre Jesus também, ele falou 90 vezes de dinheiro, dízimo, entre finanças. Ele toca nesse assunto, ele aborda esse assunto 90 vezes. Não sei como é que uma coisa, né, para deixar despercebível, para a gente meditar nisso também, para a gente aprender sobre isso. Fala 90 vezes, quase a metade das vezes que ele ensinou lá no Sermão do Monte, que ele fala bem-aventurados os humildes, ele fala bem-aventurados, né, o monte lá, a instrução das bem-aventuranças, quase a metade das vezes ele falou sobre finanças, ou algo relacionado. Ou seja, a importância que tem, e a importância também que o diabo dá a querer, né, nos afetar nessa área. É muito importante que a gente esteja ligado nessa área financeira também, ficarmos ligados com Deus no momento das ofertas, porque é um momento importante. Deus recebe e Deus nos abençoa mesmo. É um momento que Deus prepara no culto para nos abençoar, porque o maior beneficiado somos nós mesmos. E apesar da casa de Deus se manter, né, os maiores beneficiados com os dízimos e ofertas somos nós mesmos. Então Deus prepara o momento de uma oferta para nós sermos abençoados. Né? Porque mais bem-aventurado é o que dá do que recebe. Então, quando nós damos, já faz tudo para querer parar, né, nosso investimento na obra. Já é o que a gente investe em tudo, em casa, em carro, em coisas dessa terra, porque coisas que passam. Quando a gente investe no reino de Deus, já é a nossa graça, pode ter certeza. O dízimo nas epístolas. Ainda que a palavra dízimo não apareça nos ensinos do apóstolo Paulo, está implícito todas as vezes em que ele admoesta sobre a contribuição. Vamos analisar lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 ao 18. Como Paulo via essa questão aí? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 ao 18. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não ouvi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós todos, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante o que me interpelam é: não temos nós direito de comer e beber? E também de fazer acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor, os servos? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinho e não come dos seus frutos? Quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura fala isso como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é convosco que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz: certo que é por nós que está escrito, pois palavra cumpre fazê-lo com esperança, que pisa trigo passa na esperança de receber a parte que é devida. Se nós semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bem materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que prestam serviço sagrado do próprio tempo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas. Não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Por isso que eu admiro o apóstolo Paulo, né? Ele vai falar sobre os direitos dos levitas. Os levitas, desde muito tempo atrás, recebiam os seus ofertas, tinham o direito de receber. Por que ele fala? Os que pregam o Evangelho e que vivam do Evangelho, ou seja, é um trabalho pregar o Evangelho. Só que ele abria a mão desse direito, ele podia não ter me deixado de trabalhar, mas ele continuava trabalhando
pessoas vão se converter. Eu que a gente não vê hoje, né? A gente vê hoje a ostentação, a gente vê hoje muitas coisas ruins aí, né? As pessoas escandalizando por causa das coisas materiais. E Paulo, se a gente pudesse aprender mais com o apóstolo Paulo, a gente ia ver que muitas das pessoas, né, que poderiam, estão aí fora reclamando, murmurando por essa questão, não que não seja um direito, né? A pessoa que prega o evangelho pode viver o evangelho e viver bem. Só que as pessoas têm ostentado, e isso torna-se um empecilho para as pessoas não se converterem. Vocês olham, acho que todo pastor tem um empecilho, né? Na verdade, justamente com essa finalidade, eles querem viver bem e acabam focando nisso. E aí, na verdade, o evangelho é isso, né? Se quiser aprender isso com o apóstolo Paulo, seria muito diferente, né? Ele abriu mão, ele falou: eu sou ministro do evangelho, eu posso viver do evangelho, mas eu abro mão desse direito para que não seja pesado a ninguém, nem que seja empecilho para as pessoas se converterem. Então isso tem que sempre aprender no dia de hoje. Mas ele fala, o direito, a pessoa pode viver do evangelho. Então há um questionamento muito grande em relação a isso, né? Porque a tendência é as pessoas reclamarem de tudo, na verdade, né? Se existe um homem de Deus que vive do evangelho, a pessoa reclama. Mas se ele trabalha, a pessoa reclama também porque ele não faz o trabalho na aula de direito. Fica nessa, né? O ideal é que cada um tem o seu chamado, né? Cada um é chamado para um tipo de coisa. Antigamente Deus chamava um grupo específico, os levitas. Os levitas da época são os pastores de hoje, né? Pessoas que cuidam do templo, pessoas que dedicam-se integralmente a cuidar do templo, a cuidar da obra de Deus, a os irmãos, a pastorear, a apacentar o rebanho. Então os levitas tinham essa função, não faziam outra coisa. E Paulo podia ser como um levita, ele fala, mas ele abriu mão, né, desse seu direito para poder, né, não ser pesado a ninguém, não se tornar um empecilho para a obra. Duas coisas aparecem no texto. Vamos ler primeiro agora 1 Coríntios 16, 1 e 2. Quanto à colheita para os santos, fazei vós também, como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós vos põe de parte em casa conforme sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam colheitas quando eu for. Então está falando aí, não fala exatamente disso, mas fala de oferta, mas com princípio, no primeiro dia da semana. Então as primícias, os principais. Então a gente, quando a gente for separar aquilo que é de Deus, a gente deve fazer com cuidado, porque Deus, ele olha também para o nosso zelo quando as coisas de Deus, né? Eu procuro fazer a primeira coisa, antes de pagar qualquer conta, eu procuro tirar a primícia. Primeiro, a palavra primícia, né, ou derivado, é a primeira palavra da Bíblia. Quando fala no princípio, Deus criou o céu e a terra, está falando de primícia. A primeira palavra da Bíblia é primícia. Então, o que é primícia? Princípio, lá no início. Então, antes de mais nada, quer dizer isso, Deus criou o céu e a terra. Então, quando a Bíblia fala em Provérbios também, honra o Senhor com as primícias da tua renda e os teus celeiros transbordarão. Ou seja, Deus trará prosperidade. Então, as primícias são o quê? A primeira coisa. Quando nós recebemos nosso pagamento, tem que ser as primícias. A primeira coisa que tem que pensar é no dízimo do Senhor, nas ofertas. Então, tem que, a primeira coisa é separar, que Deus, ele se agrada desse cuidado, desse zelo que a gente tem. Eu procuro fazer isso, não pago nenhuma conta, a não ser primeiro tirar lá o que é do Senhor, entendeu? Aí de mim se pagar a conta não é complicado. A gente paga a conta tudo que é nosso. Então eu procuro fazer isso, tem meio esse cuidado. Às vezes a minha esposa que vai, né, um tempo atrás, começou a engravidar, né, como eu trabalho muito, eu deixava com ela para poder pagar algumas contas. Ela fala, não paga, primeiro tira, não tira a 10ª parte, depois você paga. Não paga antes de tirar. Eu tenho sempre esse cuidado, e Deus, ele se agrada desse cuidado, desse zelo. Aí o povo no tempo de Malaquias aí não estava pensando dessa forma, o povo estava ao contrário, não estava nem aí para Deus, estava desprezando a Deus. Deus fala, todavia vós me desprezais, e na medida em que desprezamos, o povo estava desprezando a Deus, não estava reconhecendo, estava achando que estava tudo bem, mas não estava. Então duas coisas aparecem no texto. As contribuições eram feitas no primeiro dia da semana, domingo, proporcionalmente à prosperidade de cada um. Então o dízimo nada mais é do que isso, né? De acordo com cada um ganha. O dízimo é exatamente isso. Quando se paga 10%, isso sempre será proporcional. Em outras palavras, quanto mais o crente prospera, mais contribui. O apóstolo também lidera o conceito de que a contribuição sistemática, além de proporcional, deve ser oriunda da motivação correta. Ele
Porque se a gente for pensar na nossa vida lá fora, a gente gastando muito mais de 10% com besteira, bebida. Então, se gastar muito mais do que isso com bebida. Então, para mim, é um orgulho, fico grato de poder ser intimista. Tenho o maior prazer de ser 10% e levar a Deus. E a gente tem que ter isso no coração. Não por necessidade, não para mostrar, mas por gratidão mesmo. Vamos dar um intervalo para uma água no banheiro, como a gente volta. Tudo novo assim, Luiz. Não pode ser, a questão não. E a problema de volta? Sim, sai daqui. Não sei onde meu pai também. Não sai. Não, você tá no Facebook, qual é? Não, chegou muito bom. Eu vou passar pelas caras hoje, né? Coitado, eu já pensei que isso é senão a gente faz. Isso não é isso. Não tô brincando, não vejo minha mãe assim. Não, eu achei que tudo bem, você tem que colocar aí. Deixa eu perceber. Você tá pagando só. Que eu já vou. Eu queria que tu gostasse desse aqui pra mim, né? Eu queria que tu aqui, né? Eu digo que foi aqui, né? Porque essa música aqui, essa música aí é velha. Mas é velha. Cadê Jesus que é doido? O cara levou um bagulho do Chile, por aí. O cara levou um bagulho do Chile, a gente falou lá dentro. Ficou um bagulho. Sabe que eu tinha lá, né? O Chile é barato, R$200. Sai do Facebook vocês, né? Sério, câmera ligada não se fala. É o que foi? Câmera ligada não se fala aqui dentro. Não, pô. Rala lentamente. A Júlia trocou. Rala lentamente. Bora. Eu achei que você esqueceu de convite aí. Isso aí. Ah, não. Eu lembro do outro jeito. Levou pra igreja? Aí usa pra quê esse notebook? Ele fica em cima. Pra caderno. Não, pra ver se você ainda tem transmissão viva. Só isso, não é nada. Aí às vezes eu mexo, tava lendo, né? Mas eu mato esse gigante. Você ria daqui do cabelo. Ai, ele é do tamanho do Cristo César. Pode ficar atenção. Eu vou levar mais. É de luta, não é? É de luta. Treino de chute, né? Você não confia, você não confia nisso. Vai, eu não confio. Eu tenho que saber novo. Tá bem? Eu não tenho. Você não Não, depois eu trato
quarto. Não, mas aí, como eu só parei de gravar pela câmera, então, fecha muito. Viaja muito. Cara de cansado. Tô cansado, e ainda vai sair pra caramba. Tô muito cansado. Eu vou pensar em você. Você, né? Bateu parte 6. Bate parte 6 tem que eu vou te dar um. Não, beleza, pode deixar aqui. Qualquer coisa já explica. Sempre quando eu boto assim no Facebook, que aí eu sempre assim, ó, tu vê o acho que. Pô, eu sou bravo, cara, eu sou bravo. Você tá não? Tá brincando. Tá não, rala. Sai, já, caramba, isso é tudo meu. Aí que se mulher. Sai. Essa é a professora que eu tô querendo. Liga pra ela. Deixa eu procurar. Mentira, Deus. Você é maluco? Ela sabe o que eu tô vendo. Eu botei. Lá. Ai, eu não consigo. Eu conheci um pai de Sou mais uma paixão de adolescente, maneiro. Paixão de adolescente. foi só essa música. Meu pai tá indo lá em paciência. Ô, mãe. Por que não vai fazer o que tu acha? Que? Não, fica sua mãe. Meu pai tá lá em paciência. Não precisa ajudar ninguém, rapaziada. Tua casa é coisa do Todd. Você vai fazer sentido? Não, não é a casa da sua irmã. Nem eu tava no curso. E não é. Não é possível, Júlia. Vai dar no próximo dia. Eu li o filme no livro da casa, eu falei, não, vai ser o que Quando eu mudei pra casa? acho que vai ser esse tipo de bolsa. Isto é muito. Você tem as pessoas? Mas só que vai ver? Lá? Que passa o Totti, cara? Que isso? A Mariana que veio fazer isso. O quê? A Mariana que veio isso. Falei, mas... Como você pode fazer isso uma outra vez? Dudu. O dedo não é meu. Tô ouvindo minha risada. Parece no Sermão do Monte, Que eu vi. são 22 versículos do Sermão do Monte, né, parece que eu falei quase metade do Sermão do Monte. Foram 22 versículos que tem a ver com ofertas, e quase a metade das parábolas. Falam sobre criança, algo relacionado a criança. Não, eu peguei errado a mochila, eu peguei a mochila. Eu peguei errado, eu peguei da escola, eu peguei do curso. Você vai procurar? Sei lá, porque ele tava com o meu lado da outra. As Dudu, tô bênçãos mandando parabéns pra geral. que acompanham Tá? o dízimo. Quando eu sou otimista, quais bênçãos que acompanham? Eu tô ouvindo minha voz. Número 1. Bênçãos para a igreja. Se todos os crentes pagassem o dízimo, eles aqui vão pagar, não usam muito, não gostam muito, na igreja dessa forma. Mas hoje fala devolver. A gente só paga aquilo que é nosso. Apenas devolva o que é de Deus. Se é dele, devolva. Se todos os crentes devolvessem o dízimo, não haveria necessidade de igreja local lançar mão de campanhas financeiras para a execução da sua tarefa. O que ocorre
pequeno percentual dos que se dispõem a cumprir este mandamento, talvez por falta de ensino, de ter a visão correta do que significa o dízimo. Então muita gente não tem conhecimento do dízimo, não participou de uma aula como essa, não sabe o que é dízimo, e aí acha que está dando dinheiro para o pastor e está dando centro de mim. Aí vocês têm o privilégio de saber desse conhecimento. Malaquias afirmou que o dízimo é para que haja mantimento na casa do Senhor. Aplicando-se ao contexto de hoje, é o meio que a igreja tem aqui na terra para realizar a evangelização. Então, na igreja tem um trabalho na rádio, um trabalho que é feito na internet, redes sociais, então tudo isso a gente contribui através de enviar missionários, quando as pessoas são dadas por Deus aqui para poder trazer a palavra, manter os seus obreiros, né? No caso daqui dos obreiros de trabalho, então eles não foram dados comigo, cuidar da assistência social, construir templos, que é um trabalho que é feito, né, pelo obreiro Thiago, lá no evangelismo das ruas, para levar o mantimento do batacate, então tudo os dízimos contribuem para isso. Construir templos para abrigar o povo, né? Quando o templo vai aumentando, vão fazendo obras, né? Quando rebaixaram aqui, tudo isso são os dízimos. Por exemplo, como a igreja poderá ser abençoada com o crescimento, se lhe faltam recursos para adquirir folhetos, enviar obreiros, dar suporte aos programas de evangelismo e ajudar no cuidado dos carentes da comunidade. Como é que a igreja vai poderá ser abençoada? O dízimo é para isso, não tem outra finalidade. Então, para isso que eu digo, né? A construção lá do batistério, essas coisas, obras da igreja. Tudo isso faz parte do crescimento da igreja. Número 2. Bênçãos para quem devolve o dízimo, ou paga o dízimo. A promessa dada por Deus, através de Malaquias, impõe uma condição. Primeiro trazer os dízimos, depois fazer prova do Senhor. Garante derramar a bênção tal, trazendo o maior restante. Esse fazer prova de Deus não é colocar Deus na parede, você tem que dar e acabou, não. É assim não. Fazer prova é quando precisar, igual Abraão. Abraão precisou de uma provisão de Deus rápida. Ele falou, Deus proverá. Quando ele levou Isaac para ser sacrificado, ele precisava de uma provisão de Deus, de um cordeiro, para colocar no lugar do seu filho. Foi o que Deus fez. Ele tinha um cordeiro para fazer o primeiro dizimista. E esse Deus quer da gente. Para a gente, né, pedir, para a gente clamar a Deus para um milagre, a gente tem que ter autoridade para isso. As finanças é através disso. Esse Deus quer da gente. Não colocar na parede. E Abraão colocando na parede. E o Abraão tendo fé de que ele proveria. Deus proverá. O filho perguntando, mas cadê o cordeiro? Deus proverá. E Deus proveu, né? Ali nos últimos momentos, ali, quando não tinha mais jeito. Assim Deus faz na nossa vida. Na vida de quem é dizimista, né? Eles passam por tudo. O que acontece, né? Porque dizimista também vai ser rico todo mundo, não. Porque o evangelho é isso. A gente não vê, principalmente no Novo Testamento, a gente não vê a gente enriquecendo muito. Por quê? Porque, pelo contrário, a gente vê a igreja de Atos jogando tudo nos pés dos apóstolos. Vamos ver isso aí. Isso é interessante. A igreja do Novo Testamento, a igreja da graça, não do missionário abençoado, mas a igreja da graça, que eu digo no tempo da graça, ela vive diferente, porque ela busca as coisas invisíveis, ela não tem. Está procurando riqueza dessa terra. Deus enriquece alguns, nem todos têm esse dom de enriquecer. Atos capítulo 2, versículo 42. Justamente como viviam os convertidos na época da vida primitiva. Atos 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Fala um pouco de oração. O povo vivia buscando a Deus. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então tinha unidade na igreja, tinha amor, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Olha como era, né? Se o irmão tivesse passando necessidade, eu vendia o que eu tinha para poder dividir com o irmão. Esse é o sentimento do cristão da igreja, é o amor. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, havia um crescimento contínuo. E até as pessoas de fora ouviam esse amor neles, né, e faziam, e se convertiam com isso. Porque viam a prática do amor, né, de verdade. E a gente vê que é o contrário, né? O povo não buscava riqueza. Riqueza que eles tinham adquirido, eles abriam mão das suas riquezas. Por que eles viviam assim? Porque eles criam que Jesus voltaria, muita fé. Eles achavam que Jesus ia voltar naquele tempo mesmo. E assim a gente tem que viver, como se Jesus fosse voltar hoje, porque a gente não sabe, né? Pode ser que Jesus volte hoje, pode ser que chegue amanhã, pode ser que semana que vem. Mas que volte logo, já para o céu logo, acaba esse mundo horrível que a gente vive, né? Quem dera se Deus voltasse amanhã. A gente tem que viver preparado para que Deus possa voltar hoje. A cada dia a gente tem que acordar. Até o pastor Daniel já falou isso aqui, né? A gente tem que viver cada dia como se fosse o último, como se Jesus fosse voltar hoje. Porque a gente vai ver bem melhor, da forma que ele vivia. Eles criam que eles pudessem voltar naquele momento. E é assim que temos que viver também. E se na verdade nós crescemos de verdade dessa forma, a gente abriria mão de muita coisa que a gente faz para poder orar, né? Para poder ler a Bíblia. Não está faltando a gente ter essa crença ainda. Jesus vem. Ele falou, venha sem demora. Guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Então o diabo quer roubar a nossa coroa. É a coroa que Paulo falou, a coroa da justiça. Olha só que interessante como a palavra é completa e liga uma coisa a outra. Eu nem havia pensado em meditar nisso, né? Eu estou falando aqui de viver de acordo como se Jesus fosse voltar hoje, não é verdade? Aí eu falei de coroa, guarda o que tens para ninguém roubar a tua coroa. Aí o apóstolo Paulo vai falar, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Só agora me resta a coroa de justiça, ao qual o Senhor prometeu a todos quantos amam a sua vinda. Nós estamos falando da vinda de Jesus. Então, o povo vivia amando a vinda de Jesus. O povo estava crendo na vinda. Queria muito, não tinha prazer mais nessa terra. O povo queria ir para o céu logo. E é por isso que viveu dessa forma. Então, quando a gente tem esse sentimento, a gente vive diferente. A gente não tem uma visão materialista, nem ostentação. A gente quer fazer a vontade de Deus, a gente quer agradar a Deus e cada dia contribui mais. Foi roubar meu mochila? Então, as bênçãos que acompanham o dízimo, bênção para a igreja, bênção para quem devolve o dízimo. A promessa dada por Deus, já falei essa parte agora, com certeza garante a vitória aos que com fidelidade em tudo atravessam estas horas mais difíceis. Pela palavra de Deus, jamais vem por terra. Fazer prova aqui não é chantagear o Senhor, como eu falei, mas saber que Ele é recíproco para conosco, se cumprindo a nossa parte. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, né, pedireis o que quiserem será feito. Então tem uma condição, diversas vezes na Bíblia a gente vai ver isso. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, se fizeres isso, fazer isso. Então, a gente tem que ter autoridade, que forma, fazendo a nossa parte. Veja algumas coisas que acontecem quando motivado pela visão correta do crente agodismo. Letra A, sente-se recompensado por sentir-se parte ativa da obra de Deus. Letra B, Deus o socorre em tempos trabalhosos. Letra C, torna-se exemplo para os demais crentes. Letra D, Deus lhe é recíproco em proporções bem maiores. Então Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus, os recursos são mais abundantes para os projetos da igreja. E a obra de Deus é realizada com maior rapidez. A obra cresce mais rápido, conforme a gente vai contribuindo. Você aprendeu que o dízimo é uma doutrina que se fundamenta em toda a Bíblia, não sendo, portanto, uma imposição humana. Descobriu também que é um ato de fé, onde não há lugar para o legalismo e a falsa religiosidade. Viu ainda que é fruto da gratidão pelas bênçãos do Altíssimo, que resulta na obediência voluntária aos mandamentos da palavra de Deus. Finalmente, pode perceber que pagar o dízimo conduz pelo menos as duas coisas: a termos mantimentos na casa do Senhor e morar bastante em nossa vida pessoal. Diante do exposto, cabe-lhe avaliar como o novo crente que existe, como um novo crente que de segurança e seguindo as orientações bíblicas, devendo pôr em prática os ensinamentos recebidos. Se você ainda não teve a experiência de pagar o
todas as leis. Não olhe para o tamanho do seu salário, se ele é pequeno, mas para a grandeza de Deus a quem você está servindo com a sua contribuição. Lembre-se que apenas 10% de sua renda, uma garantia certamente menor do que aquela empregada outrora em coisas vãs. Número 2, se você já vinha pagando o dízimo, mas com a motivação errada, mude o rumo, faça-o por amor à obra, com um ato de fé nas promessas de Deus, que resultam na obediência voluntária aos seus mandamentos, sem legalismo. Número 3, saiba que sua decisão em investir na obra de Deus dependerão muito dos projetos da sua igreja, principalmente relacionados com a evangelização e a obra missionária. Número 4, não se esqueça também que seus irmãos em Cristo estejam passando por alguma necessidade, bem como nós carentes da comunidade poderão ser melhor abençoados se o seu dízimo for recolhido regularmente à casa do Senhor. Número 5, lembre-se finalmente da promessa bíblica: mais bem-aventurada coisa é dar que receber. Amém? Quais são as dúvidas de vocês? Façam perguntas. Vai ter prova no fim das aulas. Vai ter uma prova que o pastor falou que ele vai fazer. Vai formular as questões para fazer. Que gosto tudo dessa música. Perguntas, assistam as aulas anteriores, quem não viu uma aula. Quem quiser nessa Bíblia, está no YouTube, na página da igreja, canal da igreja. Só que tem muitos vídeos lá, é difícil um pouquinho de achar. Quem quiser achar com mais facilidade, pode montar fez um blog só para colocar essas coisas, vídeos das aulas aqui e algumas matérias relacionadas, alguns estudos bíblicos relacionados às nossas aulas. Tem lá leandromagno.blogspot.com. Aí tem, é mais fácil de achar. leandromagno.blogspot.com. Tem as aulas anteriores que foram filmadas. Só uma que não tem porque houve um probleminha e não deixa colocar. Mas tem todas as outras aulas. Então peguem, estudem e também prova. E as perguntas aí, ó. O que significa pagar o dízimo? Quem pode responder? O que significa? Isso, mas como que é feito isso? Como é que você faz? 10%, 10%. Então eu vou. Isso, primeira coisa. Então, além de ser os 10%, além de ser gratidão, tem que ser tudo isso. A primeira coisa que você tem que ser sincero, se cuidar. Deixar por último, às vezes não dá. Se perde. Número 2, o dízimo deve ser pago por mera obrigatoriedade ou como ato de fé nas promessas de Deus? Ato de fé nas promessas. Número 3, em que circunstâncias o dízimo aparece pela primeira vez na Bíblia? Na época de Abraão, está lá o dízimo a meu sacerdote, é um tipo de Cristo. E se alguém questionar vocês na rua, você viu o tempo da lei? Então, dízimo, e a gente tem uma palavra. Dízimo é coisa da lei. E aí? Fica na graça, quando eu tenho que dar dízimo. E aí? Oi? É um ato de fé. É um ato de fé, mas que respalda o bíblico que vocês vão ter para dizer que não. Ele falou que é da lei. Você não é bravo. Aí você fala, tem uma palavra na Bíblia que não é coisa de lei. Aí vocês vão usar isso aí. Vocês vão falar que Abraão é antes da lei. Ele veio por intermédio de Moisés. Abraão é antes da lei. Ele deu para Melquisedeque, o sacerdote que representa Cristo hoje. Se Abraão devolveu Melquisedeque, da mesma forma que era o sacerdote, o sacerdote da época, nós devemos também dar a Cristo, que é o nosso sacerdote eterno. Antes da lei. Vocês falaram da lei, não é nada, porque Abraão é antes da lei, a lei veio por intermédio de Moisés, e vem depois. Então, os dízimos, eles vêm ultrapassando as eras, né, independente
Qual profeta que chamou de roubadores de Deus aqueles que não pagaram os seus dízimos? Malaquias. Qual a utilidade do dízimo para a igreja local? O crescimento da obra, evangelização, ajudar os necessitados, investir nas missões, etc. Muitas dia a dia da administração, luz, essas coisas, despesas. Então, foi uma explicação que vocês vão dar para quem tem levar para saber. Dízimo é coisa da lei. É? Não? Por quê? Porque antes da lei, Abraão já utilizava, né, os dízimos antes da lei. E aí vem por intermédio de Moisés. Então não é coisa de lei. Os dízimos ultrapassam as gerações todas e chegam até nós. Só que é o que interessa a ele. Jesus confirmou. E assim, como eu falei, as leis eram 613. Os mandamentos são 1050. Então, existem mais mandamentos que leis. Só que a diferença é o nosso coração. A gente não faz, né, porque fica lá observando, tem que fazer isso, não. A gente faz por amor, automaticamente. Por amor a Deus, a gente devolve no coração. Só que a gente crê que Deus é dono de tudo. Né? Tem um salmo que fala que Deus é dono de todas as coisas, inclusive o homem. Ele criou tudo. Né? Como até o pastor César falou que Deus não existe. Mas é verdade, algo só existe quando é criado. Ninguém criou Deus, ele é o dono da existência. Não pode falar que ele existe porque ele é algo antes da existência. É coisa muito profunda que a nossa mente limitada não consegue entender. Ele existe desde ele é o dono da eternidade. Não se pode nem conceituar a Deus, né, porque ele é. Eu não sou. Ele existe ontem, hoje, eternamente. Então, é complicado. Deus é dono de tudo, o olho da prática, inclusive. Vamos orar para encerrar?
No último botei a música, não tá aparecendo. Sei qual.